Bem, hoje nós vamos falar sobre a questão das estruturas de mercado. Por que elas são importantes? Porque elas regem todo o comportamento da firma em termos de competitividade, em termos de concorrência também. A primeira estrutura de mercado que nós temos é a estrutura de concorrência perfeita. Quais são as características do mercado de concorrência perfeita? A primeira característica é a questão da atomicidade. Ela te diz o seguinte, que um ofertante sozinho não pode interferir no preço ou na quantidade de uma mercadoria no mercado. Não pode interferir no preço e manipular esse preço. Não pode, de repente, colocar o preço muito acima do resto da concorrência, porque senão a concorrência quebra essa empresa, tira ela do mercado. E não pode tentar colocar o preço muito abaixo da concorrência, porque a concorrência vai seguir essa firma também. Ela não pode também manipular a quantidade ofertada. Ela não pode, de repente, dizer o seguinte, eu vou ofertar mais ou menos como uma forma de tentar pressionar o preço, fazer com que o preço desça, né, se ela ofertar mais, ou tentar fazer com que o preço suba, se ela retirar o produto do mercado. Essa seria a questão da atomicidade, que também é válida para o consumidor. O consumidor, ele sozinho, ele não pode interferir no preço de mercado ou na quantidade consumida daquele produto. Nós temos também a questão da homogeneidade. O que a homogeneidade te diz? Que todos os produtos eles são idênticos, que não há diferença entre os produtos que são comercializados, que são ofertados no mercado. Então o consumidor ele não se direciona para uma empresa, porque ela tem, para uma firma, porque ela tem um produto melhor que a de outra. Não há essa possibilidade de escolha do consumidor, porque não há diferenciação. Há também um terceiro pressuposto, o da simetria de informação. O que a palavra simetria quer te dizer? Idêntica, informação perfeita. Todos, tanto ofertantes quanto consumidores, eles têm perfeita informação sobre tecnologia de produção, sobre qualidade do produto, sobre custo e sobre preço. Então não tem como você diferenciar um produto do outro, já que a informação está disponível para todos. E o quarto pressuposto seria que há livre mobilidade dos fatores de produção. Não há formação de cartel, não há criação de barreiras, por exemplo. Para eu entrar no mercado, um concorrente ele não pode formar uma barreira nem tecnológica, nem política, nem econômico-financeira para que eu não entre no mercado. Não há formação de cartel, não há formação de lobby. Tá. Como é que a concorrência perfeita ela influencia no comportamento da firma? Influencia da seguinte forma: a firma ela não pode manipular o fator preço. Ela não pode alterar o preço dela, porque o preço que ela pratica é o mesmo da concorrência. Se ela não pode alterar o fator preço, como é que ela vai alterar a receita dela? Vendendo mais. Ela pode, num primeiro momento, tentar vender mais. Mas como é que ela vai vender mais se o produto dela é idêntico ao produto de uma outra empresa, aos da demais, né? Então, não tem possibilidade da firma mexer na receita dela, não que ela recebe pela venda do produto. É por isso que o crescimento da receita tende a ser constante, à medida que o mercado cresce em termos de consumidores, mas não em termos de preferência por preço ou por qualidade. Tá. Tem uma outra estrutura de mercado chamada oligopólio. O que é o oligopólio? O oligopólio é quando eu tenho grandes empresas, mas em pouco número, no número bem reduzido de grandes empresas que têm poder econômico, que têm poder em termos de tecnologia e que controlam, que dominam o mercado. Exemplo de redes de farmácia, exemplos de supermercados, né, de empresas de construção civil, da indústria automobilística, dos postos de gasolina e por aí vai. Essas empresas, elas na realidade se unem para tentar barrar a entrada de um quarto, de um quinto, de um sexto concorrente no mercado. Então, digamos, são 3, 4 empresas que controlam a maior parte do mercado. Elas, juntas, elas detêm tipo 60% do mercado. Os outros 40% ficam para os concorrentes menores.
E como é que elas agem entre si? Elas podem ser coniventes. O que é um oligopólio conivente organizado? Conivente é quando as empresas concordam sobre preço e quantidade. Essas empresas que fazem parte do oligopólio. Então elas dizem o seguinte, todas nós vamos oferecer pelo mesmo preço e uma quantidade X. E o que quer dizer organizado? Organizado quer dizer legalizado. No Brasil e no mundo, a formação de cartel ela é proibida, embora ele exista não oficialmente, é um acordo de cavalheiros, mas o reconhecimento legal deles é proibido por lei. Há uma outra forma de oligopólio, conivente não organizado, ou seja, eles concordam sobre preço e quantidade, eles têm um acordo de cavalheiro, mas não é legalizado, né? É o que predomina no mundo. E o oligopólio não conivente e não organizado, ou seja, as empresas não concordam, essas poucas e grandes empresas não concordam entre si sobre preço e quantidade, elas competem entre elas e também não são organizados, não são reconhecidos pela lei. Bem, nós temos uma terceira estrutura de mercado, que seria o monopólio, quando uma grande empresa ela controla o mercado sozinha. Esse monopólio ele pode ser fruto em decorrência de uma tecnologia que aquela empresa ela domina, aquela indústria ela domina e nenhuma outra mais domina, tá? Mas geralmente em termos de Brasil, o monopólio ele é meio que controlado pelo Estado. Na realidade ele é totalmente controlado pelo Estado. O monopólio no Brasil ele é geralmente uma concessão estatal, né? O governo ele controla a prática de preços, ele controla o quanto é ofertado no mercado, ele controla o lucro desse monopólio, dessa empresa monopolista. Por quê? Pensa só comigo, qual é a posição do monopolista? Se eu sou o único no mercado a ofertar aquele produto, então eu vou querer jogar o preço lá em cima. A partir do momento que ele faz isso, o que acontece com o consumidor? A maior parte dos consumidores, ele fica excluído do mercado. Ele não pode pagar por aquele produto porque o preço é muito alto, né? É por isso que também no oligopólio, a formação de cartel é proibida por lei. Imagina se todas aquelas grandes empresas fizeram um acordo em termos de preço que prejudique o consumidor. Então, tanto no oligopólio quanto no monopólio, o Estado ele regulamenta a prática dessas empresas para que o consumidor ele não seja prejudicado. Então, se vocês prestarem bem atenção, tanto na concorrência perfeita, no oligopólio e no monopólio, a receita fica meio que restrita, limitada. Você não tem muita margem. Mesmo no monopólio, em que eu atuo sozinha, eu teoricamente não tenho concorrentes, né, numa determinada área geográfica na qual eu atuo, na qual eu implanto a minha produção, mesmo no caso de um monopólio, o Estado regulamenta. Então eu não tenho muita margem de manobra com relação à receita. É por isso que os custos de produção eles são fundamentais. Para que eu aumente meu lucro, eu tenho que reduzir os meus custos.